E hoje mais um dia de produção pela produtora por aqui. Hoje vai somente eu e a Amanda, que é daquele projeto que eu falei esses dias aqui nesse vídeo, onde o cliente me mandou mensagem querendo um projeto para executar essa semana, entregar na próxima, e daí a gente fez tudo acontecer. É aquele vídeo que eu falei sobre você ser a pessoa que o teu cliente pode ligar e que você vai resolver o problema ou achar uma solução. Então a gente está indo gravar hoje e eu vou mostrar aqui para vocês. Estamos saindo de casa agora, vamos deixar só a Aurora na escola rapidinho, pegar os equipamentos no escritório e aí partiu gravação. Chegamos aqui no escritório, esperando o elevador. A gente vai pegar os equipamentos. A produção de hoje é mais tranquila porque é mais entrevista e sem tantas cenas complementares, não tem roteiro, é algo mais de boa, tranquilo, em termos de criatividade, em termos de complexidade também. Então a gente vai produzir uma entrevista, algumas cenas complementares e fotos também do cliente. Ai, cara, começa a falar, começa. Mas a gente vai gravar num lugar que a gente nunca foi. Então isso pode ser não, isso na verdade é um desafio no primeiro momento, que a gente não conhece, não sabe fotografia, a gente não conseguiu fazer a visita técnica, né, porque foi tudo muito rápido, mas a gente tá acostumado já a lidar com essa questão de não visitar os lugares, não conhecer e fazer acontecer do mesmo jeito. Então a gente vai fazer na moda guerrilha, digamos assim, hoje a produção, mas vai dar tudo certo. A gente vai mostrar, nossa, a iluminação, as cores desse vídeo deve estar incrível. Foi mal aí, galera, mas faz parte. Então aqui a gente vai levar praticamente tudo que a gente tem assim de equipamentos, menos esse rebatedor aqui. Então o teleprompter eu vou levar como opção, porque como é entrevista, às vezes o cliente pode falar que quer gravar com tele, aí é sempre bom a gente ter a opção. Aí essa mala a gente gosta de organizar tudo aqui, deixar tudo guardadinho ali. Chegamos aqui na gravação. Aquele ali também tem cara de Chico. Putz, esse tem mais cara de Chico do que o outro. A gente tá aqui falando porque o cliente se chama Chico. A gente não conhece o cliente final, a gente só conhece o designer, que foi o que fez a ponte com a gente. Eu não sei a cara dele, a gente tá vendo as pessoas chegando e falando, esse tem cara de Chico, esse tem cara de Chico. Mas até agora nenhum é o Chico. Mas a gente chegou aqui, estamos esperando o nosso contato, né, primeiro, pra gente poder chegar junto também e tudo mais. E aí já consegui entrar pra poder arrumar e organizar tudo. A gente tem um processo bem rápido, assim, até de montagem, justamente porque até os equipamentos são mais enxutos, a estrutura, né, nesse tipo de projeto. Mas a gente procura chegar um pouquinho antes pra já ir agilizando e se localizando também. E aonde a gente vai gravar é um coworking. Então, provavelmente vai ter bastante lugar legal, assim, pra gente poder filmar e pensar nessa fotografia e no cenário de entrevista mesmo. Então a gente vai mostrando aqui para vocês. Se você é de Curitiba, provavelmente você conhece, é o Next Coworking. A gente chama de Casa de Pedra aqui em Curitiba, porque do lado tem um The Coffee. Inclusive isso é bem tentador, porque eu sou viciado em The Coffee, então gravar num lugar que é do lado do The Coffee para mim é bem complicado. Mas eu vou me esforçar para sair daqui sem tomar The Coffee hoje. Mas é um Next Coworking e eles são bem diferentões assim em termos de estética, comunicação, mas a gente nunca tinha entrado, só tinha passado na frente assim. Na verdade a gente veio numa feira que teve, mas nada relacionado a projetos e nem na formatação de coworking que é como a gente vai ver hoje. Mas a gente mostra pra vocês aí, eu acho que vocês vão curtir também o lugar. E se você é de Curitiba ou vai vir pra cá e quer fazer uma produção, já fica a dica aí de um lugar que é interessante pra vocês poderem filmar. Gente, ó, não é culpa minha. Eu falei, a Amanda que incentivou. Eu falei pra vocês que a minha meta era ser daqui sem tomar esse café. Mas aí a Amanda falou, amor, tome agora. Porque assim, quem não sabe, eu tô fazendo um projeto de tomar um The Coffee por mês. Porque e eu já tomei o de fevereiro. Eu tomava um por dia. Aí eu tô fazendo o projeto pra eu parar com tudo, né? Parar de vez. Eu já tomei o de fevereiro, né? No começo de fevereiro. Só que em março, a Amanda falou, março já fica... Março semana que vem já. Março semana que vem, mas eu falei... Então a Amanda falou, né? Já vamos deixar o de março liquidado já. Então é isso, vamos lá tomar um The Coffee, simbora. Imagina, bom proveito. Obrigado. O cookie da Amanda. Deixa eu filmar isso. Como é que vocês estão? E aí, beleza? Bom dia. Vocês, bom dia. Tudo bem? Bom? Ainda que esse rosinha é espetacular. Muda para o seu
Pra você não achar que você tá doido, né? Tipo os saltos. É, eu tô fazendo um vídeo pro YouTube, tua imagem, ok. E reposicionar aí. Aí. Aquela anterior era. Eu vou depois tirar ali. A gente segue reinventando de acordo com o momento, com o contexto. Daí ela atendia os 4 clientes na nossa social media, porque daí era perfeito, porque ela tinha o nosso material. Temos gravação finalizada com sucesso e foi de fato um sucesso. Caramba, gente, como é bom você trabalhar com gente que te passa paz, te passa tranquilidade e que é confiante. Isso muda completamente o andar assim da produção. Ajuda muito também, não que se você for, né, uma pessoa mais ansiosa e tudo, vai ser ruim ou vai atrapalhar, mas quando a gente se depara assim com umas pessoas, parece que tem uma visão diferente do mundo, não sei, parece que eles veem algo que a gente não vê assim, sabe? Ou melhor, a gente vê também, só que de formas diferentes, mas a gente também costuma ser muito calmo, muito tranquilo em tudo que a gente faz e trazer essa segurança, essa confiança para os clientes. Mas hoje foi muito legal, uma experiência muito boa, que a gente saiu melhor do que a gente entrou, e isso que é legal, porque aí você, não que você sugou do ambiente, mas você recebeu algo enquanto você também entregava, então tem toda uma simbologia ali conceitual dessa questão. E a gente, graças a Deus, tem muitos projetos que são assim, muitos clientes também, que acho que a gente acaba também atraindo, né, esse tipo de pessoa, a fim de fazer algo realmente legal, mas de uma forma tranquila também, priorizando uma produção confortável, agradável e não só pressão, né, acima de pressão. Então quem já participou de produção com a gente sabe como é e o jeito que a gente desenrola também. Vocês já viram aqui alguns bastidores, mas hoje foi bem legal. Até não consegui filmar muita coisa durante a produção, porque não cabia, né? Não fazia sentido, a gente estava usando as câmeras para gravar também. Então eu acabei não filmando, fiz algumas cenas ali de celular que vocês vão ver. E daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários com base nas cenas ali, porque a gente teve alguns desafios, principalmente de composição e limitação ali de cenário, assim, no sentido de a gente não conseguia mover muita coisa, a gente teve que trabalhar com um cenário bem limitado em termos de tamanho de espaço, não poder mover as coisas, quer dizer, a gente podia, mas não dava, porque estava tudo meio conectado ali por cabos, então a gente teve que tomar algumas decisões rápidas, estratégicas e estéticas também ao mesmo tempo, e tudo isso acontecendo lindamente, né, na frente do cliente, montar luz, montar enquadramento. A gente fez alguns testes mostrando para o cliente também, para ele poder entrar nesse processo criativo, e isso é bem importante. A gente vê que eles ficam mais confiantes, eles gostam de participar. A gente usou o teleprompter como apoio para justamente o cliente saber o que ele tinha que falar e falar de uma forma objetiva, porque esse vídeo vai ser vinculado no LinkedIn, no Instagram, para comunicar o lançamento, do reposicionamento da marca, digamos assim. Então precisa ser algo objetivo, assertivo, com palavras específicas, assim, para comunicar a mensagem, né? Então a gente falou, vamos no tele então para a gente conseguir otimizar, e a gente deixou o teleprompter para o cliente ler sem ser direto na câmera, que é um recurso que a gente usa para que a gravação fique mais natural, para que as pessoas também se sintam mais à vontade, fiquem mais confortáveis. Fluiu super bem, o cliente falava bem também, tinha um tom de voz legal, o áudio ficou muito bom, porque a gente deu sorte que o lugar onde a gente gravou já foi um estúdio de podcast, ou seja, a acústica era toda preparada para um áudio bom, tinha ar-condicionado, cenário perfeito. E para mostrar para vocês agora um pouquinho mais a fundo, né, e mais detalhado também os desafios dessa produção, a gente já chegou aqui em casa, agora eu vou mostrar aqui para vocês no computador e também o porquê que a gente fez cada escolha, como que funcionou, para vocês entrarem um pouquinho mais nesse processo criativo e de produção mesmo que a gente teve nesse projeto. E agora aqui na tela do computador a gente já consegue mostrar para vocês, aqui tem uns pedaços dos vídeos, desse vídeo que eu tava gravando, mas o que aconteceu? A primeira coisa que a gente fez, quando a gente chegou, a gente entendeu o ambiente, tinha 3 opções para a gente poder filmar, mas o cliente já tinha passado para a gente uma referência que ele tinha, que ele queria algo mais cinematográfico, uma luz um pouco mais pontual e menos lavado, menos claro.
Então a gente já tinha esse ponto de partida. E aí a gente escolheu esse lugar que era um estúdio de podcast antigamente, e aí a gente aproveitou para dar acústica e também aproveitamos da iluminação, e era um ambiente mais controlado em termos de áudio, não tinha pessoas passando, e a gente tinha era um ambiente mais reservado para a gente também, então a gente optou para seguir por ele. E aí, só que nesse ambiente a gente tinha algumas limitações em termos de mover os móveis. Eles deixavam a gente mover, porém a gente não conseguia mover porque as mesas eram todas conectadas por cabos, porque era tudo com tomada na mesa e tudo mais. E aí era muita coisa pra gente mover e o ambiente não era tão amplo também, como vocês estão vendo aí. Mas a gente encontrou algumas soluções, e para encontrar essas opções, a gente fez o quê? Então a gente tentou achar o primeiro enquadramento aqui, que foi esse primeiro teste que a gente fez, né? Esse é o Muca, o nosso parceiro e designer, e ele está cuidando dessa frente aí nessa empresa que a gente fez o projeto, então a gente usou ele ali como modelo para a gente poder ter uma referência. Então esse foi um dos enquadramentos que a gente pensou, a gente ainda não estava levando em consideração a iluminação. Esse é o cliente, então a gente pensou também em fazer esse outro enquadramento, né? Um pouquinho mais virado para o outro lado ali da sala, mas que era uma outra opção que a gente tinha. E aqui a gente chegou numa opção que a gente gostou, só que acabou não dando certo porque a gente queria uma cena dele chegando e sentando numa poltrona e ficando mais relaxado, porque o projeto pedia uma comunicação mais assim, mais leve, mais tranquila, porque era esse posicionamento que eles querem ter. Daí a gente falou, bom, então poltrona não vai dar para parecer mesa de jeito nenhum. Aí a gente mudou. Aí a gente chegou na segunda câmera, a gente chegou nesse resultado aqui, que ele vinha andando ali. A gente não vai usar essa imagem da segunda câmera para esse momento, mas ele vai chegar, vai sentar, e aí a câmera foca, e aí a gente começa a filmar a partir dali. Mas esse é o enquadramento da câmera 2 que a gente chegou, mantendo o ambiente ali de fundo, tendo essa luz mais pontual, e aí a gente trabalha na edição depois para deixar ela ainda mais cinematográfica. E aí a opção da câmera 1, da câmera principal não, mas a gente vai abrir ela, né? Então, deixa eu só aumentar aqui. A gente vai usar ela assim, num primeiro momento, para mostrar esses bastidores realmente, essa coisa ali meio bagunçada, mas isso de propósito para mostrar que é uma coisa mais despojada, mais descontraída. E aí depois a gente vai dar esse cropzinho durante todo o vídeo, para a gente cortar algumas informações ali. E também a gente filmou mais aberto, porque o vídeo também vai ser usado na vertical. Então a gente precisa considerar esse corte ali já na vertical, a partir dessa imagem horizontal. Então por isso que a gente fez mais aberto, pegando tudo, mas porque a gente sabia que ia cortar todas as informações. E o vertical vai ser o principal formato de uso desse vídeo. Vai ter só um post no LinkedIn, que eles vão usar na horizontal, ou talvez nem isso, mas eles querem ter essa opção, então a gente filmou. Mas aí a gente vai usar desse crop para a gente poder filmar, a gente poder usar essa câmera. E aí beleza, e a gente fez essas gravações. Então ali vocês viram que a gente tinha toda essa questão de luz, que a gente tinha que explorar algo mais pontual, e a gente estava com o Aperture 120D, com esse dome grandão aí, que nos dava uma fonte de luz grande, mas ao mesmo tempo iluminava de forma pontual, porque a gente usou essa colmeia, que é tipo uma gradezinha ali que a gente coloca na frente, para que a luz não seja muito chapada, ela entra um pouco mais difusa, ela entra mais soft, ela fica mais soft ali no personagem. E depois a gente fez algumas cenas complementares, justamente para a gente poder usar de forma mais conceitual, talvez com inserção de lettering em algum momento e tudo mais. Então a gente fez algumas cenas dele mexendo no computador, então aqui ele abre o notebook, a gente já dá aquela cortada, cenas bem de detalhe, ele digitando, mexendo no mouse, digitando um pouquinho mais detalhado, esse foco mais desfocado lá atrás. E aí a gente vai trabalhando isso na edição de uma forma um pouco mais assertiva. Fiz algumas cenas dele trabalhando aqui, porque vai ser um vídeo rápido, acredito que em torno de 1 minuto e meio, 1 minuto, então não precisava de tantas cenas. Mas a gente conseguiu fazer algumas coisas bem legais. Nesse momento até a gente deixou todas as luzes apagadas, e tinha uma clarabóia que vinha ali de cima, do lado direito aqui, e ela estava trazendo toda essa luz pra gente. A gente falou, caramba, vamos usar isso a nosso favor, e era o que eles queriam, algo mais cinematográfico mesmo, uma luz mais pontual, mas que ao mesmo tempo trouxesse uma leveza. Então a gente conseguiu o cenário perfeito. Aí eu fiz essas imagens aqui dele pra gente poder compor, fiz essa um pouco mais conceitual e misteriosa também, né? Não deixa de ser, dele de costas, pra gente talvez fazer um complemento também.
E aqui a gente trouxe eu quis trazer de propósito ali, a luz aparecendo atrás, até como forma de bastidores e mostrar essa abertura, né? A abertura que a marca está querendo passar através dessas imagens. Então aqui a gente explorou bastante esse lado mais de luz de contra para a gente conseguir ter... E esses movimentos de câmera, parece que eu tô meio louco, mas não é tudo de propósito mesmo. Não que eu fiquei mexendo na câmera propositalmente tremendo, mas eu vou usar isso ao meu favor depois para edição, porque eu queria uma edição mais dinâmica em relação à entrevista, para ter esse contraste de movimento, sabe? Então, até esse movimento de câmera que parece que está errado, depois eu vou utilizar. Aqui eu fiz só uma cena dele saindo lá do notebook e vindo pegando o celular e tal. Então, foi uma cena que a gente quis fazer também. Essas foram as decisões criativas e esse foi bem pouco, né, do resultado que a gente chegou em termos de arquivos brutos mesmo. Agora a gente entra mais numa etapa de pós-produção, color, montagem, lettering, enfim, né, finalizar o vídeo como um todo. Mas é isso, gravação bem tranquila e até num tempo melhor do que a gente tinha se preparado. A gente tinha preparado das 9 às 11 com o cliente, mas no fim a gente começou a gravar, acho que era umas 9h30. Era 9h30, amor? A gente começou a gravar umas 9h40, mais ou menos, deu uma atrasadinha, não por questão nossa, foi mais questão de o cliente estava terminando uma reunião, a gente estava conversando com o Muca, mas todo mundo estava leve, tranquilo, ninguém cobrando nada, então estava tudo certo. E aí a gente acabou começando um pouquinho mais tarde e ainda assim a gente terminou mais cedo do que às 11 horas. 11 horas, era tipo umas 10h30, 10h40 a hora que a gente terminou. Então ainda foi uma gravação super rápida, objetiva, mas assertiva para dentro do projeto, dentro do briefing, dentro do objetivo que o cliente tinha. E acho que foi super legal. Espero que vocês tenham curtido acompanhar mais um dia de gravação aí com a gente. E amanhã a gente tem mais uma gravação super importante lá em São Paulo, que vai ser muito legal também trazer aqui para vocês. Provavelmente esse vídeo vai sair um pouquinho depois, mas eu vou registrar tudo amanhã e aí a gente mostra para vocês no momento certo aí. Mas eu acho que vocês vão curtir acompanhar esse processo junto com a gente. Mas é isso, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!